Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vimos na aula passada a infância, a importância da infância no corpo físico, né? Que o espírito já é o espírito, não é um espírito de uma criancinha, né? É um espírito que está ali habitando um corpo, né? De uma criança, mas já é um espírito. Então hoje nós vamos ver as simpatias e antipatias terrenas. Então lá na questão 386 a 391, que eu chamo lá a leitura. Então, os laços de amizade, vamos perceber isso, de fraternidade, principalmente os de amor, não se partem nunca, 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 nunca. Avançam muito além da vida, constituindo um patrimônio inalienável que vai fazer parte do nosso acervo de aquisições espirituais. Então esses laços de amor, de amizade verdadeira que nós criamos aqui no mundo físico, ele continua lá no mundo espiritual. Às vezes não, vai continuar aí eternamente esses laços de amizade, de amor, de carinho que nós temos pelas pessoas. Ele continua lá no mundo espiritual. Então, esses encontros que se verificam em todas as dimensões do universo, numa simbiose incrível de atração e afinidade, que com o tempo vão formar os verdadeiros laços da espiritualidade. Então, essa atração. Às vezes você olha para uma pessoa e já à primeira vista você já tem aquela afeição por aquela pessoa, aquele carinho, aquele amor mesmo pelaquela pessoa, só de olhar, porque os espíritos eles se encontram aqui. Esses laços eles podem se formar aqui no mundo físico, mas também podem se formar lá no mundo espiritual, né? E podem começar aqui no mundo físico e podem começar lá no mundo espiritual. E aí nós temos essas oportunidades de reencontro, essas afinidades, essas simpatias que nós temos pelos espíritos, os nossos conhecidos, amigos, familiares, tudo é de encontros e reencontros aí de várias encarnações. Às vezes pode ser o primeiro, né? Primeira vez que você está vendo aquele espírito, mas você já tem aquela afinidade, aquela atração de amor, de carinho. O amor e o carinho são sentimentos verdadeiros, esses se perpetuam eternamente. Então, as atrações e as afinidades podem ocorrer entre homens e entre espíritos e estão sempre sujeitos aos pendores de tendências que um apresenta para o outro. Então, às vezes nós temos afinidade, por exemplo, nós aqui, né? Nós estamos tendo uma afinidade, ou não? Você e eu. Estamos tendo uma afinidade. Nós gostamos e acreditamos nas mesmas coisas, não é não? Há uma afinidade aí, esse nosso encontro. E com certeza esse encontro nosso, né, entre eu e você, não é por acaso. Dá para você entender? Não foi por acaso, é uma simpatia aí entre nós, esses encontros. Então, entre homens aqui encarnados e entre espíritos. Vai depender dessas afinidades que nós temos. Então, os bons, vamos lembrar isso, eles procuram sempre quem está agindo no bem. Quem é bom vai procurar sempre aquele que está agindo no bem, enquanto os maus desejam conhecer os portadores da maldade, da crueldade, da perversidade. Repara isso, aqui no mundo físico e lá no mundo espiritual é a mesma coisa. Então os espíritos zombateiros e preguiçosos procuram os fúteis e desocupados, numa ação contínua de achar parceiros. São as afinidades. E lá na questão 388, Kardec vai perguntar: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, sabe esses encontros aí que a gente acha que é o acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Será que é? É a resposta do Espírito. Entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, deve existir alguma coisa. Nós ainda não compreendemos, né? Mas existe sim essas ligações
entre os espíritos, entre as pessoas. Existe essa ligação. Por que a gente encontra? Às vezes você vai fazer uma viagem até para um outro lugar, um outro estado, um outro país, e você encontra pessoas lá conhecidas, né? Você encontra pessoas conhecidas lá num restaurante, lá num hotel, lá no aeroporto, sei lá. Você acaba encontrando pessoas conhecidas. Já aconteceu isso com você? Por que esses encontros? Será que são acaso esses encontros? Acaso? Ou não? Né? Tem uma história aí que eu não sei se eu já contei para vocês, do caso de duas pessoas que não se conheciam aqui no Brasil, viajaram separados, né? Viajaram separados. Foram fazer um passeio lá em Portugal. E incrivelmente lá em Portugal conheceram uma pessoa em comum, eles não se conheciam. E essa pessoa convidou para uma festa. E essas duas pessoas, né, eles eram solteiros. Não estavam namorando ninguém, não estavam nada. Aí vão para essa festa. Quando chegam nessa festa, começam a conversar, os dois se encontram na festa. Sabe aquela bate-olhar? Pronto, se encontraram ali. Bom, começaram a namorar e hoje são casados. Voltaram para o Brasil. E aí se casaram. Tem filhos hoje. Como é que é isso? Como é que explica isso? É acaso? Dá para você entender? Pensa aí. Vamos pensar, tá? Então, dificilmente acontece alguma coisa. Eu não sei se eu contei já essa história, né? Porque essa história, eles são amigos em comum, agora são meus amigos, né? E essa história eu conheço. Então, não sei se eu já contei para vocês em algum vídeo aí, mas é interessante, né? Não vale a pena a gente recordar. Então, dificilmente acontece alguma coisa por acaso. Dificilmente. Existe uma ligação magnética entre todos os seres da criação e a simpatia decorre desse magnetismo que une as pessoas de diferentes raças e tipos sem que se possa observar de imediato por quê. Essas ligações que acontecem com a gente nem entende. Já aconteceu com você? De encontrar com pessoas, de olhar, só bater o olhar aí e ter essa ligação magnética com essa pessoa? Pois é, não é acaso não. Então, na questão 389, e a repulsão? Nós vimos a simpatia. Aí Kardec vai perguntar, e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas? De onde se origina? Sabe aquela pessoa que você bate o olho e fala, não gostei dessa pessoa. Ah, essa pessoa é complicada, né? Já bate o olho, já percebe ali, já não gosta. O que eles dizem? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. São espíritos que têm essa antipatia. Pode ser dessa encarnação, de outra, pode ser lá no plano espiritual, é antipatia. Mas às vezes é gozado, né? Não sei se já aconteceu com você. Tem uma pessoa que bate o olho e você não gosta. Mas aí você vai conhecendo essa pessoa e vai criando um laço de simpatia. Tem gente que até namora e casa com essa pessoa. Já reparou? Primeiro momento é uma antipatia. Depois aí começa a gostar dessa pessoa. Isso também acontece. Acontece isso? Já viram acontecer? Pois é. Também obedece à lei que rege o magnetismo humano, fazendo com que as pessoas possam atrair ou sentir repulsa pelos seres da mesma espécie. Também tem a ver com esse magnetismo. Mas às vezes a gente vence essa antipatia e cria ali um laço de amizade eterno. Acontece. Também acontece o oposto, né? De você não gostar. Vê lá sua mãe. Lembra lá você na sua adolescência, sua mãe? Esse ser maravilhoso que é sua mãe? Quando você levava alguns amigos lá na sua casa e a sua mãe olhava e já dizia assim, não gostei dessa pessoa. E você querendo como amigo. E aí essa pessoa futuramente ia fazer um negócio para você, ao contrário, aí ia te machucar, ia te ferir. E a sua mãe percebeu essa intuição da mãe, essa sintonia aí dessas atrações. Mãe a gente tem que escutar, hein? Porque mãe é um negócio pra gente escutar, que sabe tudo, hein? Mãe sabe tudo. Não é o papai que sabe tudo, é a mamãe sabe tudo, né? Então, esse sentimento não é definitivo, como tudo que conhecemos.
Nós já falamos aí, pode mudar. Havendo sempre oportunidade de mudança. Há sempre essa possibilidade. Às vezes um sentimento de antipatia pode mudar com o tempo, transformando em amor. Amor. Quantos casais aí, conhece alguém que tinham antipatia? Começo aí. Depois começaram a namorar, noivaram e casaram. Estão juntos aí há 30, 40 anos. Como é que é isso? Né? Essa modificação é possível, né? É possível. Se você vai observar lá a história dele, vão contar, eu não gostei dele à primeira vista que eu vi, eu não gostei, não queria nem chegar perto. E aí depois se transforma em amor. Então o instinto é sempre um sinal de segurança, lembra o instinto, né? Para qualquer ser, a gente tem que prestar atenção aí as nossas percepções. Geralmente adverte que determinada presença não é boa. Às vezes adverte isso, dando ao espírito condições de avaliar melhor se deve manter as relações. A gente deve prestar atenção nisso. Bom, eu tinha, meu avô me deu um conselho uma vez que é maravilhoso. Às vezes você entra num trabalho novo, não é? Ou num ambiente, sei lá, num trabalho, e você é cercado de pessoas que vêm imediatamente te dar aquele carinho, aquela atenção, e você já acha que aquela pessoa é maravilhosa, e depois você vai descobrir que essa pessoa não é tão maravilhosa assim como você imaginava. Você é enganado às vezes, ou aquela pessoa que você teve antipatia, depois é aquela pessoa maravilhosa do seu trabalho. Então, que ele dizia uma coisa que eu vou passar para vocês, é um conselho dele: levar sempre um caderninho, aquele ambiente que você vai entrar novo, né? Pode ser uma academia, pode ser no seu trabalho, sei lá, onde você vai entrar no seu ambiente. E você anota, fulano de tal, eu tive a percepção que ele é maravilhoso, ele é muito carinhoso, ele é muito legal, é um amigo. Fulano de tal, olha, eu não gostei, achei. Bom, no final de um mês, dá uma lidinha de novo naquilo que você escreveu, se você ainda acha aquela mesma coisa. No final de 6 meses, dá uma olhadinha lá se você acha a sua mesma coisa. Bom, se aquilo que você achou, isso aí é para apurar a sua percepção. É um exercício para apurar se você está atento mesmo, observando mesmo essas afinidades, né, magnéticas, se você está com essa intuição. É para você, por exemplo, porque às vezes, gente, mudem, aquela pessoa que você achava que era sensacional, te recebeu lá com beijinhos e abraços, era a pessoa mais falsa do ambiente. E você não percebeu. Então, essa é um exercício, dá muito certo. Eu usei bastante isso, dá muito certo. E a gente vai aumentando a nossa capacidade de percepção. Então, o conhecimento e a sabedoria dão condições de escolhas corretas. Quanto mais você vai conhecendo, mais vai adquirindo sabedoria, você vai ter essas escolhas mais corretas para o espírito, para nós espírito. Mas isso só vem com o tempo, lembra? É com o tempo, com a maturidade espiritual. Não chega de uma hora para outra como todos nós desejamos. Por isso que eu estou falando que esse caderninho é um exercício para se fazer. Não é de uma hora para outra que você vai ter essas percepções. Às vezes a gente engana, né? Engana em relacionamentos amorosos. A pessoa casa achando que aquele é o amor da sua vida. Alma gêmea, lembra que a alma gêmea não tem? Achando lá, e aí você se decepciona. Você não conheceu bem, você não observou bem, você não percebeu. Então, os espíritos mais inferiorizados vai expressar primeiro a sua antipatia, mas o evoluído também não está isento de ser atingido por esses sentimentos negativos. Na maioria dos casos, os espíritos bondosos se afastam dos imperfeitos, até mesmo para não provocar constrangimento, o que é, com certeza, uma forma de caridade. Veja, às vezes você olha aquela pessoa que só tem problema, não é? As pessoas falam, mas é o seu karma, né? Aquela pessoa que só traz problema, só tem dificuldade, ela não sai daquilo, né? E o que é melhor aí você ter esse entendimento, já que os espíritos superiores fazem isso, eles se afastam dessa pessoa. O dia quando essa pessoa estiver um pouco mais equilibrada, quem sabe ela te chama de novo para você ajudar. É que nem os benfeitores espirituais, nossos mentores,
nós vamos falar sobre ele em aulas futuras, nossos anjos da guarda. Quando nós estamos indo por caminho tortuoso, eu vou até repetir na aula dos mentores, mas quando a gente está indo por caminho tortuoso, escolheu coisa errada, eles estão dando conselho e a gente não escuta, o que eles fazem? Eles se afastam. Deixa você, não é o seu livre-arbítrio, você vai fazer. Aí você vai entrar em sofrimento, em dores, sofrimento, e aí você se lembra de chamar de novo seu mentor, né? A Deus, aí você se lembra, aí eles voltam. Então mais ou menos é isso. A gente não precisa ficar aguentando aquelas pessoas difíceis, não. A gente pode se afastar. É bom para todo mundo. Na realidade, até uma caridade, né? Só uma caridade. Você se afasta, claro, fica observando. Às vezes a pessoa da sua família, né? Aquela pessoa difícil, você observa, você acompanha, você tá ali atento, mas se afasta porque ainda não é o momento dele ser ajudado, né? A pessoa, ela precisa querer ser ajudada. Isso aí, quem diz isso são os mentores. Quando a gente quer ser ajudado, aí eles vêm, né? Quem não quer ser ajudado não consegue. Você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado, tá? Isso é para uma reflexão sua. Então, busque seu aprimoramento espiritual, a sua sabedoria para fazer melhores escolhas, aumente suas percepções para entender o outro, observar as condutas, o comportamento, os pensamentos. Não vai dar, né? Pensamento a gente não vai conseguir ler aqui, porque lá no plano espiritual isso é possível, né? Ler os pensamentos. Então você observar lá o comportamento, né? Eu vou dar aquele conselho, né? Se colocar no lugar do outro. Isso que o Evangelho pede para nós, nos colocarmos no lugar do outro também. Isso é muito importante. A gente observar tudo isso nessa nossa observação, tá bom? Somos atraídos por antipatias e por simpatias. Ainda estamos nesse estágio aí evolutivo, tá bom? Bons estudos para você. Fique com Deus. Graças a Deus.